Eu acho que tem uma discussão que ela é sistêmica e a gente generaliza querendo ter uma solução que é tendo tudo igual. Não vai funcionar. Bala de prata lá que eu falei no início. Mas não tem nem bala de prata, né? Tem que ter um espingarda de ouro com uma bala de prata. Eu gosto do debate, como nós estamos aqui debatendo e tal. Então, esse conselheiro crítico faz críticas, não críticas pertinentes, críticas construtivas e críticas evolutivas para você mudar o que está acontecendo para frente. Esse conselheiro, na minha visão, ele é o conselheiro desejável. E bem-vindos de volta ao Stormia Talks, o seu podcast sobre inovação e tecnologia aqui da Seguros Unimed. E antes, no episódio anterior, eu estava aqui com o Dr. Newton Nunes, o Luiz De Luca, o Fábio Nogue, para a gente pensar e falar, debater a urgência de mudar o mindset do setor da saúde, porque chegou a hora do paciente ter uma experiência melhor dentro e fora do hospital. E agora, na segunda parte do podcast, eles vão explicar aqui pra gente o que precisa ser feito para mudar essa cultura que nos impede de fazer essa transformação. Então, doutor Luiz Nogue, conta aqui pra gente, né? Qual é um novo modelo de acesso e cuidado que está emergindo agora no Brasil? Dado complementar. Esse dado que eu vou dar é um dado do primeiro semestre, eu não tenho dado do segundo semestre. Existem hoje, ou existiam no primeiro semestre, 46 milhões de usuários de cartões de benefício em saúde, ou cartões de desconto em saúde. O que é o cartão de desconto? Ou cartão benefício? Que não é benefício, chama de cartão de desconto. Ele está ligado ao desconto de remédio, ao desconto de exames, ao desconto de teleconsultas e um desconto para consultas físicas. Então você vê várias clínicas dando suporte a isso, né? Cartões para todos, então tem Vale Saúde, tem vários players. Tem vários players. 46 milhões dados do primeiro semestre. Quase o mesmo número de vidas da saúde suplementar. Então assim, está mudando, a regra vai mudar. Quando eu estava no 9 de julho, há muitos anos atrás, chegou um gringo de verdade para mim e falou o seguinte: o modelo da saúde vai ser um plano hospitalar e você vai ter um cartão benefício saúde ambulatorial. E você vai somar isso para o seu funcionário, né? E o seu hospital ele vai trabalhar num modelo diferente, né, ligado a essa remuneração. E a empresa vai pagar menos por isso, porque o usuário é que nem cesta básica, né? Ele não vai gastar exames, pronto-socorros, consultas desnecessárias. Ele vai fazer o exame necessário, o exame que está precisando, a utilização do medicamento de maneira estruturada, né? Então, assim, essa é uma mudança de paradigma, essa é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento. Mas este é o modelo que vai ser. Então, acesso, virtualização da saúde, né? Cada vez mais integração desses dados. E eu vou pegar uma situação que foi colocada aqui, que a gente fala, né? Jornada do paciente e felicidade. Uma coisa é a jornada integrada da saúde, outra coisa é a experiência do paciente. Então, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Você pode fazer uma jornada extremamente eficaz e uma experiência horrorosa, né? Ou você pode fazer uma jornada péssima, né? E uma experiência maravilhosa, né? Hotelaria com um chefe assinando, resultado, infectou, morreu. Né, assim, cara, que resultado pior do que esse. Então, a gente tem que juntar, né, uma jornada adequada e uma experiência adequada. E a melhor experiência para quem já viveu em hospital é estar fora do hospital. Essa é a melhor experiência. Então, a saúde ela tem que integrar esses elos. E quando você tiver uma necessidade hospitalar, que você tenha uma boa experiência e uma jornada eficiente. Mas aí envolve o desafio também de, inclusive, conseguir capturar esses fechos na jornada integrada assistencial, que é uma dificuldade. Qual a experiência que vocês têm trabalhado lá na Unimed Teresina nesse sentido, doutor Nilton? Esse é um ponto, assim, é a questão dos alinhamentos, né, dos incentivos. Isso é muito importante e assim, está longe de mudar ainda. Então, assim, 60% dados da saúde suplementar, a última, 60% de toda a remuneração na saúde é feita pelo fee for service, né? Ou seja, um procedimento, um pagamento, né? Aonde teria que se converter, isso é uma história antiga, né? De
Já planear volume. Agora para a segunda década aí que a gente discute mais, né, intensamente, mas vai desde o livro de Porter lá de 2004 que a gente discute isso. A gente ainda não conseguiu chegar no modelo que consiga remunerar melhor aquele médico, aquele hospital que entrega o melhor, que a gente chama de desfecho, né? E aí tem a questão da pertinência, porque não basta entregar o melhor desfecho. Eu operei a sua perna, se você não precisava fazer a cirurgia na perna, já começou errado, né? Mesmo que você saia andando direitinho e tal. A famosa história do mecânico, né? Você vai arrumar a suspensão, você troca a bacia, troca tudo. Isso. Aí ficou bom, né? Mas você não precisava trocar a bacia. Então tem a questão da pertinência, que a questão da pertinência a gente pouco discute, eu acho, dentro da saúde. E esse é um problema enorme, porque muita coisa que é feita na saúde não tem pertinência. Não tem pertinência. Aí o desperdício é enorme nesse ponto. Então, beleza, vou fazer uma cirurgia de coluna, gasto 500 mil de prótese, tal, sai bem, sai andando, mas não precisava fazer a cirurgia. Sim. Entendeu? Passou por um hotel lá 5 estrelas, tal, experiência ótima. É um tipo de desperdício. Valor para o cliente, entendeu? É um tipo de desperdício. Então, assim, a gente ainda não chegou no modelo que remunere, né, um incentivo, porque não tem jeito, o incentivo é financeiro, aonde você pague aquela experiência, aquele tratamento, aonde a pessoa tinha pertinência, você promoveu uma boa experiência com desfecho clínico adequado para aquela situação, com um custo adequado. Não vou nem dizer menor custo, com um custo adequado. Tá? Então, isso seria o ideal. Então, tem os modelos de DRG, por exemplo, que você tenta empacotar uma série de indicador, vou chamar assim, CID, a doença, a idade, uma série de critérios que aquilo ali deveria, numa situação de normalização, custar X. Se você fizer menos do que aquilo em menos tempo, você remuneraria, então, aquele serviço porque ele entregou o resultado com um menor custo ou melhor. Pronto, esse é um modelo. Né? E tem vários modelos aí de pacotes, modelos que remuneram, que tem indicadores de performance. Aí começa o outro problema. Quem mede isso? Ele é prestador, eu sou pagador. Ele diz que está fazendo bem, mas eu não acredito. Porque tem a questão da desconfiança. Então teria que ter uma instituição, né, auditora dos dados aí para saber quem tá falando a verdade. Porque hoje a gente escolhe hospital pela hotelaria, não é nem pelos resultados. Sem dúvida. Porque no Brasil, diferentemente lá dos Estados Unidos, onde os grandes hospitais publicam os seus desfechos, né, de determinadas doenças, você vai lá, Clínica Mais, você coloca, você vê lá quanto, enfim, todos os indicadores prognósticos de determinada patologia você encontra, e os grandes hospitais publicam isso. No Brasil, a gente nem é obrigado, alguns já começaram a publicar, mas mesmo assim a gente desconfia de, beleza, ele só vai publicar o que foi bom, o que foi ruim ele vai esconder, né? Então, tem uma questão de confiança. Então, a gente não chegou nesse ponto no Brasil. E talvez ainda não esteja perto, mas acho que é o caminho que a gente tem que procurar. Em relação à parte hospitalar, o que a gente tem visto, quando eu me formei para agora, então a gente já tem visto realmente a gente tem visto uma busca por internações mais curtas, né, da alta um pouco mais precoce do que se dava antes. Eu lembro, a gente internava um paciente e passava uma semana para tratar uma pneumonia e ficava lá, às vezes não tinha mais nada, eu como médico, aí passava mais um dia só porque você estava na dúvida e tal. Hoje não, hoje realmente há uma busca de você tratar em menos tempo, obviamente com segurança. Então hoje você tem alternativas para fazer infusões ambulatoriais, como nós temos lá, por exemplo, em Teresina. Então, hoje a gente dá muita alta precoce para continuar tratamento antibiótico, que antigamente você deixava 7 dias internado, tomando antibiótico. Hoje o paciente vai para casa e volta para fazer o que ele precisa. Faz e vai para casa. Tratamentos oncológicos cada vez mais ambulatoriais, comprimidos, né, que antes era muito mais venoso, ou quando precisa venoso, faz ambulatorialmente e volta para casa. Porque hoje a gente tem mais acesso à monitorização do cliente, tá? Que seja da maneira mais simples, até pelo WhatsApp. Vamos falar aqui de coisa que todo mundo tem, né? Você fica em contato, o médico fica em contato, então você tem mais segurança como médico de tratar esse paciente mais em casa. Eu há muito tempo escuto que os hospitais iam ser cada vez menores. Então, hoje, toda vez que eu vejo alguém construindo um hospital acima de 250 leitos, eu começo a me perguntar, digo, será que está indo na direção correta?
Porque a ideia é que a gente resguarde os hospitais para as fases agudas de problemas graves e internações complexas. Outra coisa que também hoje é muito comum fora e que no Brasil já tá, a gente tem também lá e hoje é comum, é você fazer o quê? Cirurgias ambulatoriais, que cirurgias antes que eram feitas para o paciente internavam 1, 2, 3 dias. Hoje não. Você faz a cirurgia de manhã, de tarde você vai para casa. Né? Lá nos Estados Unidos, hoje, mais ou menos 70% das cirurgias... Um hospital novo, né? Tem um hospital dia. Isso, day hospital, não, que a gente faz o day hospital lá também. A gente tem uma unidade só disso. Entendeu? Então a gente transformou várias internações, economizamos em diárias, né? E o paciente vai bem. Então tudo é uma questão também de mudança cultural, porque não foi fácil para os médicos também se adaptarem à questão da cultura, de confiarem, né? Que isso é seguro, né? Então isso foi uma mudança de cultura que no Brasil também houve essa mudança nos últimos anos. Então a gente está acompanhando esse processo. Agora, o que eu não entendo ainda são os hospitais grandes que têm surgido, se a nossa tendência é tratar o paciente cada vez mais em casa, com os dispositivos de monitorização de home, em casa, telemedicina, telesaúde. Por que esses hospitais hoje tão grandes ainda? Nós não temos falta de leito, como disse o De Luca aqui. Então, será que a gente não deveria estar indo para um outro caminho? Hospitais menores, mais eficientes. Então é o seguinte, lá tem nos Estados Unidos, isso que eu li o seguinte, que tem a questão das estabilizações nas urgências. A ideia é dar alta em menos de 24 horas e para casa fazer a monitorização em casa. Então, esse é o caminho, é natural, assim, cada vez mais tecnologia, cada vez mais conhecimento em saúde que a sua família tem para lhe tratar em casa e só informando, relatando para o seu médico seus sinais vitais, o seu eletro, a sua pressão, tudo. Tem por que a pessoa está ali internada? Para quê? Né? Para correr um risco de pegar uma infecção hospitalar? Né? Então, esse seria o caminho. E eu ainda não vejo esse caminho sendo. Aí talvez a questão dos incentivos. Né? O incentivo hoje é o quê? Quanto mais dias eu fico internado, mais eu ganho como prestador hospitalar. Quanto mais conversões de PS para internação, mais eu ganho. Aquele paciente que em tese era para estar no posto, eu boto na UTI, que a diária é mais cara, para ganhar mais. Então, esses são os incentivos. E assim, não estou assim, fazendo juízo de valor, o cara tem um hospital com custo fixo grande para manter. Então, mas é o incentivo atual. Se o incentivo fosse contrário, quanto menos você internar, mais você ganha, por exemplo, com segurança, óbvio, com certeza essa lógica iria inverter. Se eu lhe digo que inverteria a lógica na hora. Entendeu? Então tem essa questão do alinhamento dos incentivos. Né? Deixa eu pegar um dado aqui que o doutor colocou. Por que os hospitais são grandes nos Estados Unidos? Primeira razão, ele não tem obrigação de atender todos os bairros. Culturalmente aqui, você quer um hospital do lado da sua casa. Nos Estados Unidos, como você tem um modelo de transporte próprio, ou de highway, esse tipo de coisa, você tem regiões que são abastecidas por grandes centros e não é do lado da sua casa. Você vai andar talvez algumas milhas para chegar no hospital. Se você andar na Avenida Paulista, você não precisa andar nem quilômetros para encontrar o hospital. Você já começa por aí. Não, mas o que eu disse, o que eu me preocupo são dos grandes hospitais no Brasil. Essa quantidade de grandes hospitais um do lado do outro. De novo, como o Fábio colocou assim, situação das unidades de emergência. Nos Estados Unidos tem urgent care, que são unidades, essas estão espalhadas. Você os tem PAs, né? Que são os pronto-atendimentos, a urgent care, perto da sua casa. Então você tem várias urgent care. Né? Já falei do varejo das empresas lá, CVS, Walgreens, etc. Aqui a gente tem uma maneira de querer ter o hospital perto de casa, fazer tudo via pronto-socorro. Então essa mudança, ela tem que mudar. É muito mais factível você ter um grande hospital para cuidar de coisas graves, e aí você vai administrar melhor sua tecnologia do pronto-socorro, do centro cirúrgico, internação, terapia intensiva, etc. Que você ter vários hospitaizinhos e as operadoras ficar discutindo com qual desses hospitais vão internar esses pacientes. Uma outra mudança em relação a esses hospitaizinhos, esse tipo de coisa, o que a gente espera de uma entidade hospitalar, ou de uma operadora, ou de um plano de saúde, etc. Nos Estados Unidos é o seguinte: se você não for viável, você fecha.
né? Tem vários hospitais regionais dos Estados Unidos que fecharam. E uma das discussões que está tendo agora, que é por isso que o governo dos Estados Unidos está fechado, é o problema dos democratas pedindo mais incentivo para a saúde. Né? Por isso que não estão chegando a um acordo dentro dessa reformulação que eles estão tendo lá. Eles querem mais incentivos. E incentivos, né, você fala assim, cara, mas é o país que mais gasta, é o país que tem o menor resultado, é o país que tem talvez uma maior cobertura de algum seguro. Né? É estranho, né? Se é populista ou não, etc. Aqui, a gente gasta, mas não tem benefício também. Claro que é diferente a distribuição econômica, social, demográfica, mas são essas mudanças que tem que ter. Se você perguntar isso para mim, faz sentido eu numa Avenida Paulista ter tanto hospital? A resposta é não. Se anda na Avenida Santo Amaro, tem outros hospitais. Então, assim, essa é a mudança. Para que tanto isso, né? É mudança de voltar a modelos que façam sentido, né? Aí quando você fala incentivo, né, talvez não é pagar o médico para que ele não use o hospital. É pagar uma boa remuneração do médico para ele usar de maneira adequada o hospital. Sim. E talvez nem tantos médicos. Que esse é outro ponto, né? Eu estava conversando com um colega que ele, né, atua numa faculdade de medicina. Ele falou que ele tem 23 mil alunos, né, na faculdade de medicina. Você imagine 23 mil alunos por ano na faculdade de medicina. Então, quantos médicos não estão saindo por ano? Isso aí o CRM discute, não vou entrar nessa discussão. Mas, assim, talvez o problema nosso não é médico, é a distribuição dos médicos. Quem quer ir para Manaus? Quem quer ir para o Amazonas? Aí volta para o incentivo, né? Volta para o incentivo. Então, eu acho que tem uma discussão que ela é sistêmica e a gente generaliza querendo ter uma solução que é trinda tudo igual. Não vai funcionar. Bala de prata lá que eu falei no início. Mas não tem nem bala de prata, né? Tem que ter um espingarda de ouro com uma bala de prata. Mas não funciona. Tem uma metralhadora inteira. Então, a gente tem falado muito da transformação e eu sei que você defende muito o papel da liderança nesse processo. Né? Então, quais são as características que esse líder tem que ter que esses líderes precisam ter para promover essa mudança, né? E como forjar uma liderança desse tipo? Como forjar? Eu acho que ela está vindo uma nova liderança, né? Por isso que eu sou mentor de startup, eu estou ligado ao ecossistema, né? Por isso que eu tenho a oportunidade de fazer parte de uma docência do MBA em saúde. Os líderes antigos, esquece, esses não conseguem mais mudar. Esquece. Pessoal, é que nem filme da máfia americana, né, que o cara beija anel. Beijou anel, ferrou, né? Não pode beijar anel, né? Só coça aqui. Então, assim, tem uma nova liderança. E a nova liderança, ela está vindo diferente da que ela surgiu. O que a gente tem que entender é o seguinte, as empresas do Brasil, elas foram constituídas, muitas delas empresas familiares, de médicos que se juntaram e criaram grandes grupos. Né? Então, eu tive a oportunidade, vou almoçar inclusive amanhã com um colega meu que eu tive em Belém, né? Que um hospital enorme em Belém, que o pai dele é ortopedista, a mãe é fisioterapeuta, começaram montando clínicas, unidade de diagnóstico, mudaram um complexo hospitalar maravilhoso em Belém. Né? Até brinquei com eles se eles iam ser referência do COP30 e parece que são, né? Mas então, são várias empresas de médicos que se juntaram. Então, quando a gente olha, né? Eu tive a oportunidade, trabalhei, né, com o Dr. Edson do Amil. Você olha uma Redditor, o Dr. Jorge Moll. Né? Você pega a antiga Notre Dame, o Dr. Paulo Barbante, que acabou virando agora Rap Vida, com o Dr. Cândido Pinheiro. Essa turma, né, tem várias virtudes. A dificuldade é mudar o modelo deles, que foram concebidos dessa forma. Né? Tem que vir uma nova liderança que vai fazer gestão e atuar em modelos mais disruptivos. Esse é o desafio, porque toda vez que você põe uma pessoa para trabalhar numa dessas grandes instituições, ela entra na batida dessas grandes instituições e vão responder pelos mesmos indicadores que os seus antepassados tiveram. E se não der aqueles resultados, é substituído por algo que vai fazer igual, que não que quer fazer diferente. Qual é o gestor que tem coragem de chegar para o seu conselho e falar assim,
Esquece esses indicadores, nós vamos ficar com 3 anos com novos indicadores, minha proposição é essa. Você acha que o conselho vai falar, parabéns, nós vamos te suportar? Ou fala assim, troca de CEO. Provavelmente a segunda opção, troca de CEO, é mais rápida. E volta para o mesmo modelo. Ele tem que mudar mindset, tem que ter coragem para isso. Eu acho que vai vir uma legião, mas não vai ser agora, porque os antigos têm que morrer. No pato no conselho. Vai ter que renovar. Não, legal. Montar um conselho, trabalhar com o conselho. Você deu uma paulada agora, né, nessa parte, né, do que pode fazer de legado a partir disso. Como que a gente consegue estruturar? Porque se eu estou entrando como CEO, tem um board ali. Como que eu trabalho com esse board para ele me atender melhor ali e não ser um adversário? Eu vou dar uma posição, depois o Dr. Hilton fala, até porque ele teve um evento legal aqui no Dialoga lá com a Sandra Guerra, né, a caixa preta da governança. Primeiro que a gente tem discutido é o seguinte, o chairman, o presidente do conselho, ele tem que ser quase como um coach, né, ele tem que estar próximo ao CEO. Então, as posições, não é que elas têm que ter alinhadas, elas têm que ter uma sintonia para que os propósitos organizacionais sejam atingidos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, eu encontrei, né, coincidentemente encontrei o meu ex-presidente do conselho ontem, né, no almoço. Eu, quando eu era CEO do Samaritano, tinha um conselho que era um conselho externo, com pessoas super competentes, e teve uma discussão, teve uma consideração entre uma mudança de presidência do conselho e que ele, com uma visão executiva muito atuante, queria começar a assumir, né, várias atividades que eu estava fazendo. Eu conversei numa boa com ele para esse negócio seguinte: este avião tem um piloto, né? Quem segura no manche, né? Ou é o piloto, ou você que está na cabine lá, não dá para você querer segurar no manche. Então, ou a gente troca de posição, você vem para pilotar e eu saio, ou eu piloto. Claro que a gente pode trabalhar com orientações. O que eu acho é que os conselhos, muitos deles, não são todos, eu acho que existem conselhos profissionalizados, bastante voltados ao resultado, mas muitos deles são amigos. E uma governança que é uma governança, quase que uma governança de adequação por requisitos. Por exemplo, várias empresas abriram capital. Eu não sou nada contra abrir o capital. Mas e esses conselhos que foram compostos para uma abertura de capital, foram os melhores conselhos? Foram adequados para julgar essas empresas que abriram capital para uma referência adequada para os investimentos que foram feitos? A resposta é não, né? Porque é só ver o resultado das empresas, né? Tem falta de assunto, tem uma delas hoje que os minoritários estão entrando contra. Então eu acho que dentro da saúde ainda existe espaço para discutir melhor a posição do conselho e da gestão. A gente sempre fala lá, inclusive do IBGC, né, que o conselho, né, é nose in, hands out, né, e a gestão é que cuida de toda a operação. Mas a gente percebeu isso já na época da pandemia, que o conselho tem de ter uma maior proximidade da gestão para que possa fazer as coisas de maneira melhor, né? E como eu coloquei agora, a discussão entre o presidente do conselho e o CEO para ser uma dupla, né, que estejam alinhados até para um ajudar o outro, né, principalmente para o chairman, presidente do conselho, ajudar, dar o coach, a mentoria, ajudar o CEO nas suas decisões. Eu não vou discutir situações específicas, o Dr. Newton que fala, né, porque assim, a gente já percebe mudanças desse desenho. Então assim, né, não vou resumir, não vou concluir. Existem oportunidades para grandes melhorias. Eu acho que a saúde ainda se tem uma correlação de conselhos por conveniência, conselhos por aproximação e menos conselhos que realmente sejam chatos. O conselheiro chato incomoda, né? E ele busca isso em detrimento da perenidade ou da sustentabilidade da organização. Não é que ele quer ser chato porque ele é chato por... Não, acho que, claro que tem os chatos da antiga, né? Tem, mas teoricamente seriam escolhidos de maneira estruturada de acordo com os perfis, né, exatamente para jogar com a gestão para levar a organização para outro nível.
que a gente tem discutido muito do qual é o conselho do futuro, né? O conselho do presente está meio ruim. Você imagine o conselho do futuro com todas essas novas tecnologias de IA, um futuro incerto. Aí, meu amigo, é mais complexo ainda, porque buscar competências e habilidades e letramento para esse conselheiro é ainda mais difícil. Mas terá que ser feito. Porque uma das discussões é, eu vou ter uma IA no meu conselho com direito a voto? Né? Teoricamente, não, mas já existem IA que sugerem, né, algumas condutas. Né? E como que esse conselho vai reagir a isso? Imagine meia dúzia, vou colocar número ímpar, 7 médicos, né, conselheiros com uma IA chairman, né? Já pensou? Ia ser um negócio complicado. Mas essas derivações... Não sei se viram. Mas teve que tirar, porque a volta foi grande lá depois. Mas eu acho que... Mas já é um começo. Mas o passo atrás, como a gente faz o letramento de um conselho para toda uma mudança que está vindo aí. Então, assim, a gente tem que profissionalizar. Então, resumindo assim, infelizmente, eu acho que tem muita oportunidade ainda para mudar esses conselhos, deixar de ser conselhos de amigos, conselheiros com habilidades, competências distintas, que realmente tragam uma sinergia maior para o propósito da organização. A gente vai ter que fazer essas mudanças. Não, palavra do Danilton agora. Você quer que eu responda politicamente correto ou o que eu acho mesmo de verdade? São duas coisas. Eu acho que o conselho, primeiro, depende de muitas variáveis. Depende do porte da empresa, é uma empresa pequena, uma empresa familiar, tipo de empresa, se é uma cooperativa, se é uma empresa de mercado, se é uma empresa que está na bolsa. Certo? Então, assim, o tipo de empresa, ele importa, né? O que eu vou falar na minha experiência, tem vários conflitos, né, de interesse nessa fala. Primeiro porque numa empresa eu sou o presidente CEO, vamos dizer assim, o presidente executivo, ao mesmo tempo que sou presidente do conselho, e em outra empresa eu faço parte de alguns conselhos aqui, né? Então, bom, quando eu fiz o meu curso de conselheiro no IBGC, uma coisa que eu aprendi que ficou na minha cabeça foi, o conselheiro, ele é um voo de águia, né? Então foi assim uma coisa que você observa, né? Dá a diretriz para a gestão e cobra. Isso, assim, seria a função básica do conselho. O que eu vejo na prática é o seguinte, a depender dos conselhos, obviamente, há uma simetria enorme de preparo, de informações entre os conselheiros, entre si, entre os conselheiros e os executivos. E há também um certo receio, a depender do ambiente. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou conselheiro contratado de uma empresa familiar, o que não sou, né? Estou só dando uma hipótese. Se você tem lá o presidente do conselho, for o fundador e for, que aí tiram ele da gestão e botam ele no conselho e tal, e você vem com uma ideia nova, disruptiva, muitas vezes mudando todo aquele conceito que ele tinha quando ele fundou a empresa, e você é pago para isso e por eles, é difícil você dar essa opinião, bora ser claro aqui. Você pode até fazer de uma forma sutil e tal, mas você não faz um enfrentamento, porque senão você sai. Ele te tira. A família te tira. Entendeu? Então, tem isso. Você faz parte, por exemplo, de um conselho de uma cooperativa, você é eleito conselheiro. Aí você tem uma segurança maior na sua função, porque ninguém vai lhe tirar, exceto que ele colocou lá, que é a assembleia, né, de cooperados, por exemplo. E aí você tem uma liberdade maior em colocar o seu ponto de vista. O problema das cooperativas médicas, aí já vai para outro lado, que é o lado da formação em gestão. Tal. A maioria o quê? São médicos que são populares e são eleitos. Mas daí a ele entender de uma operadora de saúde ao ponto de dar uma opinião qualificada, muitas vezes destoa muito da pessoa, até do médico que está na gestão, porque em geral o médico que está na gestão, ele procura se qualificar um pouco mais, ele faz um MBA, ele faz curso, ele vem fazer benchmark em outras cooperativas, em outras operadoras, tal. Ele tem um nível de conhecimento maior, muito maior do que a maioria dos conselheiros. Essa é a realidade. Então, muitas vezes a gente coloca proposições que os conselheiros não estão preparados para aquela conversa, entendeu? Essa é a realidade. A maioria
das cooperativas de um modo geral. Então, o que que tem acontecido? E acho que até tem uma mudança até na Constituição agora da nossa Unimed. Por exemplo, na minha cooperativa, para você ser conselheiro de administração e diretoria executiva médico, você tem que ter, no mínimo, uma formação executiva, uma formação, um MBA, ou você tem que ter uma experiência mais que 2 anos numa empresa de saúde de médio e de grande porte, para você pleitear esse cargo. Foi o jeito que a gente encontrou minimamente, ainda assim fomos acusados de excluir os demais. Né? Mas não é possível mais hoje, a saúde hoje, ela é muito complexa e incerta. A gente começa o ano e não sabe como é que a gente termina. Você tem que se preparar muito. E você tem que estar muito preparado para tomar decisões, às vezes mudar o rumo totalmente, como foi na época da Covid, a gente mudou o rumo total. E isso tem que ter gente preparada minimamente para poder tomar decisão. Aí eu digo, eu muitas vezes tive que trabalhar politicamente, todo conselho tem a sua política, quer seja ele numa empresa de mercado, quer seja ele numa empresa política, como são as cooperativas, existe uma política que as pessoas se alinham em determinadas questões para tomar decisões, às vezes contra o CEO, às vezes a favor, né? Então, assim, aí você quer falar uma coisa, é muito difícil mesmo fazer, assim, eu sou mais o estilo empresa dos Estados Unidos, você tem um CEO mais forte, essa é a minha visão, que vai colocando o negócio para frente, tipo Steve Jobs, tipo Satya Nadella, tipo Elon Musk. Elon Musk. A minha personalidade ela é dessa aí. Gente que tem ideia vai para frente e os outros estão segurando, né? Aí quando ele faz muita besteira, o conselho vai lá de vez em quando ameaça tirar ele, né? Aí ele tem que voltar atrás. Eu prefiro esse estilo. É o CEO desbravador. Agora se a gente vai para os conselhos europeus ali, é muito mais conservador. Aí vai mais para uma democracia muito exagerada, vamos botar assim. Aí não passa nada, aí não acontece nada, aí fica o negócio amarrado, a empresa fica amarrada. Então, dependendo da empresa, e uma empresa de saúde, ele tem que ter uma dinâmica. As Unimedes, por si só, já são vistas como um grande, né? Uns chamam de transatlântico verde, porque para virar é demorado. São mais de 20 milhões de vidas. 40% da saúde suplementar é o sistema cooperativo Unimed. Um elefante verde, né? Para você virar isso, é difícil demais. Então, assim, o presidente de um conselho, de uma Unimed, e o diretor, assim, a relação entre eles muitas vezes não é legal, porque tem sempre um que quer ir e outro que não quer ir tanto. Porque tem o conservadorismo. E eu não estou falando na forma de crítica, eu trouxe a gente até aqui dessa forma. Talvez não seja o que vai levar a gente para frente. Mas o meu estilo é o estilo do CEO um pouco mais avançado, ele ser um centroavante e os outros e o conselho tentando moderar ele. Mas para ser transformador implica em risco, que implica em coragem para a questão do status. Até na pergunta da liderança. A liderança aqui vai e faz. Então, assim, a liderança, ela tem que ser teimosa. Ele tem que ser teimoso, entendeu? Ele tem que, não é teimando no erro, né, que também não tem essa. Mas assim, se você for parar para a primeira adversidade que você tiver, ou que vão querer colocar para você, para lhe segurar, para você não fazer as coisas, porque é mais fácil você manter o status quo, é a lei da inércia. É muito mais fácil, porque eu não erro. Eu digo, eu manter o status quo, eu não erro. Isso é o que, entendeu? Então, quando você vai fazer uma coisa diferente, o líder, ele tem que estar muito determinado para fazer e tem que ter a capacidade de executar também, que isso é outra, a gente não falou muito aqui ainda de execução, né? A gente falou muito de modelo, de planejamento, que é uma outra coisa que assim, é fundamental na saúde, que você tem que planejar e executar o que você planejou, né? Que é difícil, não é fácil. E num modelo que tem conselho, ali naquele, muitas vezes, conflito com a diretoria, para você executar um projeto, para ele sair no final, às vezes demora um pouco, tá? Então, assim, Mas eu gosto muito de conselho também, tá? Eu sou conselheiro, fiz os cursos de conselheiro do IBGC, e eu só acho que às vezes o negócio emperra muito ali na... Eu respeito a colocação da Sr. Newton, até porque eu já fui CEO e eu entendo. O que a gente tem discutido é que a gente está jogando toda a responsabilidade só para o conselho. Uma estrutura de governança adequada, você tem comitês. Perfeito. E uma boa parte dessa emperração que ele colocou, dificuldade, você pode desmembrar em comitês específicos que vai dar maior velocidade.
É claro que vai depender do tipo da empresa, o nível de maturidade dessa empresa, como ela olha esses comitês. Então, eu acho que esse é o erro. Esse é um erro generalista. A gente subestima os comitês, porque a gente joga tudo para o conselho. E não, tem temáticas que são extremamente específicas, que o comitê é o agente que vai digerir a informação e não delibera, mas vai sugerir para o conselho uma deliberação. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Se você pergunta o que eu acho que o caminho é colocar mais comitês com maior capacitação, que vai dar maior agilidade tanto para o conselho, até mesmo para a gestão. Porque, geralmente, nos comitês, tem um membro do conselho e tem um membro da gestão e talvez membros externos, mais especialista naquilo que se quer discutir. Então, acho que falta esse aprendizado e essa mudança para que isso possa ter essa agilidade. Os comitês, na minha opinião, serão eles que serão definidos a nova governança do futuro. Perfeito, achei boa essa observação. Realmente, acho que o comitê seria uma espécie de câmara mediadora, né? Que aí já sairia dali com uma solução um pouco mais trabalhada, uma sugestão mais trabalhada para o conselho especialista. Então, achei boa essa observação. Essa de conselho é bem legal, cara. Eu tô lendo um livro, CEO Excellence, não sei se vocês já leram, recomendo, é um baita, metade do livro fala sobre conselho, assim como os CEOs de excelência sabem trabalhar bem com um board do seu lado. Deixa eu só comentar mais uma coisinha de conselho que eu ia comentar e eu até esqueci. O maior erro que eu vejo dos conselhos e dos conselhos imaturos, no meu ponto de vista, é querer entrar muito na operação. Né? Isso acontece nas cooperativas porque as cooperativas médicas são conselhos imaturos, em geral. Então, querem entrar muito na operação do seu dia a dia e tudo. Então, assim, apesar de ter uma prestação de contas, às vezes da diretoria tal, quer entrar mesmo no detalhe de saber por que você gastou aquela coisinha ali e tal. Então, esses são conselhos imaturos. Estratégico, né? Ele cai no tático, não. Ele cai no operacional. Cai no operacional. Entendeu? Então, isso é uma falha crassa, né? Assim, de conselhos que são muito imaturos. Não é o caso das grandes empresas, né? As empresas que nós temos. Mas existe. Existem empresas grandes com conselhos imaturos também. Não tenha dúvida que sim. Mas eu acho que é exatamente essa mudança. Cada vez mais o conselho e a gestão estão próximas, como você está colocando aí. Uhum. Isso que eu falo, que o conselho, a governança do futuro, ela vai ter os comitês mais atuantes, né? O conselho ele pode ser um conselho, né, que ele varia de acordo com a demanda da decisão. Uhum. Eu acho que você ter o mesmo conselho para todo tipo de decisão, talvez você faça, né, modelos volantes de conselheiros específicos para perfis de decisões. Criar missões e um board para aquela missão. Exato. Por isso que eu falo que cada vez mais os comitês tomam esses papéis, né? Digerem cada vez melhor isso daí. E uma gestão mais coletiva da inteligência. Exato, né? Até porque não pode ser. E o CEO, obviamente, a capacidade dele de articular mais tudo isso em decompondo a estratégia que é discutida, porque a estratégia, quem delibera a estratégia dele, a deliberação final da estratégia é o conselho. Né? Agora, a realização da estratégia ela é feita a 4 mãos, com a gestão, geralmente é o C-level da organização que elabora, discute, volta para o conselho várias vezes, é deliberada no conselho. Então, ele vai fazer esse desdobramento dessa estratégia, né? É o executivo, é o grupo executivo. Né? E o conselho vai monitorar, e os comitês podem ser mais atuantes para isso, e realmente discussões mais estratégicas. É que ele colocou, você entrar no conselho para discutir, né, o passado, né, isso está errado, né? Eu tenho que discutir o que está por vir. Uhum. Né? Eu não vou ter que discutir o passado. Esse resultado que chegou aqui, como é que eu posso mudar ele lá na frente? Legal. Né? Não, a gente discute o que foi errado, o que não. Não. E aí já passou um mês, né? E aí já passou um mês. E aí no mês seguinte, então assim, discute o futuro, discute o que está por vir, qual a ação que a gente tem que tomar para que a gente mude todo esse resultado, a gente pode estar na frente dos nossos concorrentes. E assim, só para ficar claro, eu prefiro o perfil de conselheiro crítico que faz pergunta, né?
do que aquele que só diz amém. Eu, por exemplo, eu gosto do debate, como nós estamos aqui debatendo e tal. Então, esse conselheiro crítico faz críticas, não críticas, críticas pertinentes, críticas construtivas e críticas evolutivas para você mudar o que está acontecendo para frente. Esse conselheiro, na minha visão, ele é o conselheiro desejável, entendeu? Não um conselheiro passivo, que só vai dizer amém para tudo que coloca lá. Sim. Né? Então, que fique claro, eu não tenho nada contra o conselho, tá? Eu só quero que o conselho seja preparado para discutir as decisões. Se eu falar amém, já tem o ChatGPT ali, que você monta o seu próprio board ali, do jeito que você quiser, e passa por ele. Bom demais, gente. Chegando aqui na nossa reta final, Nogue, para encerrar aqui esse bate-papo tão rico, cara, aprendi tanto com vocês hoje aqui. Obrigado pela presença de vocês no nosso estúdio. Nogue, qual que é a braba do dia? Não, acho que o ponto que foi colocado aqui era que realmente essa liderança, para que ela possa ser transformacional, ela demanda, né, essa predisposição a se lançar, a assumir o risco, mas eu gostei muito dessa visão de como trazer uma inteligência mais coletiva. E tanto nessa integração da diretoria com o conselho por diante, né, ninguém é especialista em tudo, e cada vez mais a gente precisa dessa visão mais transversal. Então, acho que fica o grande desafio de como que a gente vai colocar na prática, né, essa transversalidade e uma inteligência mais coletiva nas decisões do dia a dia. Fechou aí, né? Mas você sabe que eu acho que é uma coisa que acontece no nosso sistema Unimed, ele tem essa grande vantagem. É uma inteligência coletiva a favor da saúde, né? Sim. Porque várias Unimedes estão ali de forma independente, que esse é um dos conceitos, né? Do cooperativo, desenvolvendo as suas soluções, desenvolvendo os seus pensamentos para poder enfrentar os seus desafios, e no fim, quando a gente se encontra, presidente, gestores, executivos, quando se encontra, aquilo gera um ganho de conhecimento coletivo muito grande. Então, acho que uma das forças do sistema Unimed é o uso dessa inteligência coletiva em prol de todo mundo. Isso a gente tem. Acho que esse é um dos grandes diferenciais. E um ponto que eu achei muito legal que você colocou, De Luca, é assim, a gente ainda tem uma cultura, muitas vezes, de fazer muita gestão pelo retrovisor. O que a gente errou lá, tá? E agora, frente a esse mundo em mudança, a gente precisa ter um olhar para o futuro. Prospectivo. Muito boa fala. A gente faz gestão por DRE, né? Olhando para trás e ter que fazer gestão. E não lá para frente, pelos indicadores. Muito bom. Por isso que a gente tem aí a preditiva vindo com tudo, né, cara? Mas essa preditiva do DRE é exatamente isso, cara. A gente vê o que foi no próximo, faz um forecast do futuro ali pra gente saber o que tá acontecendo aqui. Cara, que ponto que foi importante aqui, que a IA consegue entregar pra gente muito mais rápido esses dados, né? Bom, outro ponto, conselheiro tem um prazo de validade, assim como o CEO tem um prazo de validade. Né? Quando a gente pega organizações, o cara tá há 20 anos no conselho, ele deixou de ser independente para dependente. Né? O refreshing, né? Você trazer novas mentes, novas considerações, você não precisa fazer tudo de uma vez. Né? Até que você mantenha até um dado de conhecimento, de informação, mas essa discussão, né, de você ir, de fato, fazendo, né, um refreshing do conselho, ele é vital. Eu sempre falo isso. Né? Passou de 4, 5 anos, tem alguma coisa que ou a organização está num outro momento, numa outra estratégia, e você está colaborando com essa nova estratégia, e como você é parte disso daí, você continua sendo, né, independente para essas decisões, para essas mudanças que poderão, obviamente, ser erros ou não, né? Ou senão esse negócio fica tudo igual. Então, quando a gente volta, assim, parte do problema que nós temos hoje, que está tudo igual. São quase os mesmos CEOs, são quase os mesmos conselhos, são quase os mesmos comportamentos. Né? Eu sempre falo, né? A guerra dos prestadores de serviços são rouba-montes de operadora. Né? Vai roubando um monte, quem vem para cá, o médico traz o médico para cá, o médico para lá, um grupo de empresas para cá, um grupo de empresas. É um rouba-monte. Né? Não é um modelo novo. Né? E vem essa discussão, quando você me falou do livro, né, do Redefinindo a Saúde lá do Porter, em 2004, eu comprei esse livro, ele tinha acabado de cirurgia, ele tinha ido para Chicago, no evento de radiologia lá que tem, né, o RCNA.
E eu entrei na época numa Barnes & Nobles, né? E eu tinha ouvido falar e fui procurar esse livro na área de negócios. Não estava na área de negócios, estava na área de medicina, né? Aí eu consegui comprar esse livro. Tive acesso de o Porter ter vindo para o Brasil, vi ele na HSM, vi em eventos da Philips, eu vi o Porter em vários eventos, consegui ver como ele ia dizer. Quando a gente fala isso, 2004, nós estamos em 2025, o que mudou? Só a falência da empresa do Porter, né? Porque assim, não mudou absolutamente nada. A gente faz as coisas iguais. Então assim, cara, não mudou. O resultado é que você coloca farinha, açúcar, bolo, né? Mas de novo, não vai sair um soufflé, não vai sair bolo. Você planta feijão, vai nascer feijão, não vai nascer milho, algodão. Essa discussão, ela é muito interessante, porque assim, por isso tem que ter uma nova geração, né? É uma nova geração que vai vir, né? É por isso que eu gosto de me relacionar com os jovens, né? Porque esses caras estão com uma outra cabeça, pro bem e pro mal, né? Tem uns que não querem dar mais plantão, mas tudo bem, né? Mas não tem tanta resiliência também, não, às vezes, viu? Mas eu acho que vai vir uma geração com um pensamento diferente e tem que ter essas mudanças. Bom demais, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Foi excelente esse episódio aqui. E para você que gostou desse episódio, compartilha desses sentimentos de inovação e tudo mais. Manda esse episódio pro seu amigo ali, que ele merece aprender o que eu aprendi hoje aqui tão rico no Stormia Talks. Até a próxima.